Voltei. Voltei, pessoal. Só retomando aqui. Ainda bem que me deu um aviso, porque geralmente ele fecha rapidinho, eu nem vejo. Então, tava faltando um minutinho pra gente fechar. Então, vamos lá, vocês continuam me escutando, né? Então, eu tô no 9 aqui, né? Quando uma das partes, né, da relação quer mudar os hábitos do outro, né? Às vezes, regular todas as formas, né? Roupa, maquiagem, cabelo, ou focar somente na satisfação de uma das partes. Então, às vezes, tudo que a gente vai conversar, o outro sempre leva assim, ó, de focando nas suas próprias necessidades, sem trazer em conjunto, sem fazer esse movimento, né, gente? Ora eu cedo, ora eu me posiciono e me aproprio, né? O relacionamento conjugal é isso, né? Esse constante ir e vir, de ceder pro outro, mas também de se apropriar, né? E o 10, gente, que aí das diferentes formas, mas desde a mínima até, né, a máxima forma de expressão, que é qualquer tipo de violência. E aí, quando eu falo de violência, eu estou falando de violência física, violência verbal, violência psicológica, que vem por meio de restrições, de, como eu falei, diminuição da autoestima do outro, de invalidação de sentimentos, de percepção negativa do outro, e propriamente, né, da física, de apertão, da verbal, de gritos, de ofensas. Então, qualquer tipo de violência que faz com que o outro se sinta menos na relação, que ele não sinta equilibrado nessa relação. Então, eu trouxe aqui 10 itens para que vocês possam pensar em cada um deles e avaliar um pouco como que está a relação de vocês em relação a esses 10 itens. Ah, Marcela, tem uma coisinha aqui que eu faço. Então, pensa sobre isso. Por que que você faz? Qual que é a necessidade de você fazer isso? Qual que é a necessidade de você exercer esse controle sobre o outro, né? Que bom, Carla. Tomara que seja sendo produtivo para todo mundo que está aqui ouvindo, né? Que de alguma forma faça sentido. Por quê, gente? Porque quando muitas vezes a gente naturaliza esse tipo de comportamento, né? Eu tenho certeza que muitos falaram assim, isso eu faço de vez em quando, faço só um pouquinho, será que tem problema? E aí eu que pergunto para vocês acham que tem problema? Por que que vocês fazem tal comportamento? Qual que é a necessidade de fazer isso? E aí a gente vai entender o que está por trás desse comportamento, que necessidade é essa que está por trás. E às vezes nós vamos chegar nisso, né? Nessa falta de confiança, nessa falta de diálogo, né? Uma tinha me perguntado, e quando o outro fala que tá tudo ótimo e fecha o canal pro diálogo? E aí, gente, eu não vou ficar dependendo do outro. Se o outro falar que tá ótimo, mesmo a gente percebendo e vivenciando que não está bom, eu vou falar por mim. Eu falei assim, então eu vou falar que pra mim não tá ótimo. Pra mim não tá legal alguns pontos. E aí eu queria colocar pra gente poder discutir. Pra mim não tá legal em relação a tal ponto, porque eu me sinto dessa forma. Pra mim não tá legal a divisão das atividades dentro de casa, porque eu me sinto sobrecarregada. Pra mim não tá legal cuidar das crianças sozinhas, porque eu sinto que o seu papel é de extrema importância e que as crianças gostam muito da sua presença e que você faz diferença na vida delas. Pra mim não tá legal não saber como que tá a sua questão financeira, né? Qual que é a nossa real situação, porque olha só que interessante. Teve uma cliente que eu atendi até recentemente, já vou te responder, Jaque. E aí ela falou assim, não, Marcela, eu sabia que o meu marido, ele não tinha controle financeiro. Eu sabia, isso foi relato da minha cliente. Eu sabia que o meu marido não tinha controle financeiro. E aí, eu deixei, porque ele que ficava administrando dinheiro, eu deixei.
E aí ele perdeu o nosso dinheiro, inclusive um dinheiro que era destinado ao nosso filho e tal, e por aí vai. Mas entende, gente, que o que ela fez? Ela fez isso aqui com a situação, ó. Quando ela traz esse conhecimento de que ela sabia e ela não interviu, entende, gente, que a relação é do casal? E se em algum momento um faz isso aqui, ó, a gente tá dando sinal para nossa relação. E aí pode ser, igual a Jaque tá falando aqui, que o outro faz assim, é assim, não vai mudar. E aí, Jaque, que é a proposta, nós não estamos esperando a mudança do outro. Nós estamos dispostos a mudar a forma com que nós lidamos com o outro, e aí a gente fala por nós, e aí a gente fala de uma forma diferente, que é o que a Margarete está falando. A nossa comunicação com o outro é uma comunicação extremamente violenta. Nós fomos acostumados a ter uma comunicação violenta com o outro. E aí, quando a gente começa a falar com amorosidade, quando a gente começa a falar de uma perspectiva nossa, aos poucos, né, com o tempo passando e à medida que a gente vai mudando, o outro percebe essa mudança. Isso eu garanto para você, Jaque, porque eu já testei muitas vezes isso, inclusive no consultório. Por isso que eu falo assim, ó, eu preciso que da relação tenha energia. Eu preciso que da relação esteja disposto a investir. Mas aí, gente, por que eu trouxe esse desafio de amar, mas trouxe esses sinais, por exemplo, de relacionamentos abusivos? Porque não adianta, muitas vezes, a gente querer... Não é que não adianta, assim, não é saudável para a relação a gente permanecer em relações abusivas. A gente permanecer, recentemente uma cliente falou assim, não, eu sinto tão livre, eu sinto uma liberdade tão grande quando eu tô longe do meu marido. Gente, entende que de alguma forma tem coisas por trás disso aí? Por que eu sinto uma liberdade tão grande quando eu tô com meu marido? Então, como que eu sinto quando eu tô com meu marido? E o que me faz sentir dessa forma? Então, gente, nós precisamos nos atentar para essas relações abusivas, para essas relações doentias, para essas relações que minam a nossa autoconfiança, que minam a nossa autoestima, né? Então, quando eu trago esse desafio para vocês, eu quero trazer verdadeiramente para relações que são saudáveis e que às vezes com toda a rotina do dia a dia, né, com todos os acontecimentos externos, com todo o excesso do mundo, com todos os acontecimentos internos de desinvestimento, de falta de atenção um para o outro, né, desse olhar mesmo, assim, que não está depositado, que não está focado nessa vinculação, nessa conexão, para que a gente comece a dissolver isso, se a gente entender o que vale a pena. Não, vale a pena lutar. Por quê? Porque eu já vivi essa relação, sabe? Porque eu sei qual que é o potencial que nós temos com essa relação. Porque eu confio no parceiro, eu sei da nossa história. Eu sei de tudo que a gente já conquistou, de todos os ganhos, de toda a construção que nós já tivemos. Sabe essa relação que vale a pena, mas que muitas vezes, com tudo isso que eu falei, com todas as mudanças mesmo, né, na relação do casal, a gente foi se distanciando desse amor genuíno, desse amor verdadeiro, desse amor conectado, que alimenta um ao outro. Desse amor que eu quero trazer para vocês o desafio de amar. Que desafio que é esse, gente? Esse desafio é baseado num livro, né? E no livro que tem toda uma base, né? Da espiritualidade, dessas crenças, né? Desses pilares que eu trouxe para vocês. E aí o que eu queria propor para vocês é o seguinte, esse desafio ele vai ser adaptado, né? Não vou fazer integralmente conforme tá aqui. O desafio de amar do livro mesmo, né? Ele é em 40 dias.
São 40 atividades, né, que a gente faz diariamente pra gente retomar esse amor genuíno, né, que eu estou falando pra vocês. Quem não assistiu o filme, fica a dica aí do filme que chama Prova de Fogo. É um filme, né, que foi baseado nesse desafio de amar. Mas o que eu quero propor para vocês é o seguinte: da gente fazer, eu vou fazer uma adaptação, né, absorvendo as questões que eu acredito que são principais, né, as principais demandas que eu trabalho na terapia de casal dentro do consultório. Então, o desafio de amar, ele vai durar 10 dias. Eu vou começar a fazê-lo no dia 2 de abril, tá? Que nós vamos começar. E a gente vai finalizar no dia 11 de abril. E no dia 11 de abril, no sábado de Aleluia. E no dia 12 de abril, que é Páscoa, que é inclusive aniversário do meu marido, eu vou trazer uma surpresa para vocês, um movimento aí para essa conexão do casal. Então, nós vamos fazer do dia 2 ao dia 11 de abril e no dia 12 a gente fecha com essa surpresa. E aí, qual que é a proposta do desafio de amar? Então, o processo, gente, não é tentar fazer com que o outro mude para atender às nossas expectativas, né? Nós não queremos que o outro mude para ser aquilo que eu espero dele, que eu desejo dele. Não. A gente já viu que esse esforço, ele não se sustenta. Por quê? Porque a gente não controla a mudança do outro, a gente controla só aqui. Então, qual que é o objetivo, né, desse desafio? É da gente fazer uma jornada de exploração. Quando eu falo de exploração, eu tô falando o seguinte: uma jornada de conhecimento do outro, de conhecimento da gente mesmo, de delimitação de alguns espaços, de alguns combinados, de alguns papéis, né? E aí, gente, é um desafio de escolha. É de viver esse amor não só como um sentimento, mas de viver esse amor como uma escolha. E aí, como que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui algumas, né, não regras assim, mas de algumas formas, né, uma metodologia pra gente seguir. A cada dia eu vou passar para vocês um desafio, né, que é para fazer com o parceiro de vocês, né? E aí o homem pode fazer com a parceira, a mulher pode fazer. Vocês não precisam falar com o cônjuge que vocês estão participando de um desafio, tá? Não é necessário vocês falarem, né? Nós vamos fazer o nosso processo de mudança e deixa acontecer naturalmente, sem a necessidade de informar o outro sobre esse desafio que nós vamos fazer, do desafio de amar. E aí, a cada dia, eu vou passar para vocês uma atividade específica para você fazer. Algumas pode ser que vocês considerem que são mais fáceis, outras são mais, né, desafiadoras, aí vai da avaliação de cada um. E o que acontece, gente? É um desafio que nós vamos trabalhar tanto o nosso amor próprio, porque só através desse amor próprio, quando a gente se volta para a gente mesmo, para o nosso autocuidado, para o nosso autoconhecimento, para entender das nossas dores e colocar no colo as nossas dores e acolher tudo isso, é que a gente dá a possibilidade de abrir esse canal, né, para que o outro possa nos amar de uma forma genuína, de uma forma saudável. Então vai ser um processo, uma jornada de exploração, de autoconhecimento e através disso, de delimitação de alguns espaços, né, de alguns papéis na nossa relação com o outro. E aí, a gente vai precisar, né, que eu falo de duas características principais. Primeiro de tudo, gente, coragem. Coragem para verdadeiramente aceitar essa possibilidade de viver uma relação saudável, né? Coragem para realmente amar de uma forma genuína, porque não é fácil, né? Porque a gente se entrega, porque precisa ser leve, né? Porque a gente precisa realmente se abrir para o outro, é o que eu falei com vocês, falar das nossas necessidades, sem joguinhos emocionais, né? Sem joguinhos com o outro, né? De ser muito recíproco nessa vinculação. Então a gente precisa de coragem e a gente precisa de disciplina para levar a sério esse compromisso. É um compromisso que a gente está assumindo com a gente mesmo, né? E com esse outro.
E aí, o que eu sugiro para vocês? Que vocês tenham um diário de bordo, tipo um caderninho mesmo, que vocês podem anotar as atividades e que vocês vão anotando diariamente, gente, as observações que vocês vão começar a perceber no comportamento do outro, sabe? Vai ser tipo um diário que vocês vão fazer durante esses 10 dias, né, da nossa jornada, do nosso desafio. E aí, no final, né, eu vou fazer o momento lá, né, no dia 12 de abril, né, com esse momento de conexão pra gente encerrar. E aí vocês podem escolher dar continuidade, gente, indefinidamente nesse desafio. O meu propósito é só incentivar quem realmente está numa relação que vale a pena, tá? Porque isso é muito importante, eu quero deixar muito claro aqui. Se você identificou vários sinais daquela lista de 10 itens que eu trouxe, né, de sinais de relações abusivas, repense na sua relação, né? Pense em tudo que está acontecendo, faça aquele movimento de pensar desde a história de vocês, desde a escolha desse parceiro, para vocês entenderem se realmente vocês estão numa relação de construção, de uma relação, né, de reciprocidade, de parceria, tá? E aí vocês identificaram que sim, que a gente já viveu essa relação, mas que por vários fatores que nós também trouxemos aqui hoje, a gente foi se distanciando desse amor verdadeiro. Eu só quero ser um incentivo para vocês, para que a gente possa fazer a escolha, tá, gente? Porque muitas vezes não é fácil, não, mas a gente escolhe amar esse outro que a gente já identificou, que é um outro que vale a pena, que é um outro que constrói junto com a gente, que a gente tem possibilidade de estabelecer essa relação genuína. Combinado? E aí, como que nós vamos fazer? Quem tiver interesse, me manda um direct aqui pelo Instagram, né? Pela minha página no Instagram. Então, se alguém tá vendo nessa live pelo Face ou pelo YouTube, me mande um direct no meu perfil no Instagram, que é @psicóloga_Marcela_Linhares. E aí eu vou fazer pelo próprio Instagram, pelos stories, eu vou fazer uma lista daqueles amigos, né, daqueles mais próximos lá, nem sei como que é o nome, acho que é amigos. E aí eu vou mandar diariamente pelos stories do Instagram o desafio, mas aí eu vou mandar só para o público que eu fechar, né, que me pedir, não vou mandar sempre para todo o público, não. Ok? E aí eu quero ser só um incentivo para essa relação nossa, né, pra gente retomar isso que é tão importante. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, né, gente, tem sido um convite para a gente olhar para dentro, inclusive das nossas relações, e ter relações mais saudáveis, mais equilibradas, mais verdadeiras, né, uns com os outros, porque através disso nós estamos passando, né, para os nossos filhos, para as pessoas no nosso entorno, crenças e valores de vida. Então, isso é muito importante. Combinado? Então, eu queria agradecer. Muito obrigada a todas e todos que estiveram aqui, né, hoje, mais tarde ainda. Então, muito obrigada mesmo por essa conexão. Obrigada pela confiança no meu trabalho, que para mim isso é muito importante, né? O quanto vocês retornam, né? Isso para mim, então eu fico muito agradecida. Porque ao final de toda live, né, eu tenho falado isso. Vocês estão dando aqui pra mim aquilo que de mais importante vocês têm, que é o tempo de vocês, né, gente? O tempo é o que a gente tem de mais importante, porque a gente coloca ele naquilo que realmente faz sentido e que vale a pena pra gente, tá bom? Então, obrigada a vocês de coração. E quem quiser, me manda um direct que nós vamos fazer esse grupo, e no dia 2 de abril a gente vai começar bombando, viu, gente? Pra gente, né, ser amado e amar o outro na essência, né, de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. E quem ainda não teve a oportunidade de ver, assiste os vídeos. Se vocês quiserem ir direto no vídeo, lá no IGTV tem uma série que chama As 5 Linguagens do Amor. E aí vocês vão ver os 5 vídeos que tem sobre essas diferentes linguagens de amor, que faz todo sentido a gente conhecer da gente e do nosso parceiro ou parceira. Combinado? Vou deixar salva a live
E depois de 24 horas ela vai ficar salva no Facebook, na minha página no Facebook, Marcela Linhares, e no YouTube também, que é Psicóloga Marcela Linhares. Combinado? Gente, muito obrigada. Essa semana inteira a gente tem live, viu? Depois vocês acompanham aí a programação. E aí o que a Cris falou, né, Cris? Que já viu, a gente já até comentou. Gente, foi um filme que saiu inchada de tanto chorar. Chama Prova de Fogo, que vale a pena assistir, tá bom? Chama seu parceiro aí e durante essa quarentena eu vou deixar de atividade para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Com Deus. Boa noite.